Livro História de uma Alma, Manuscritos Autobiográficos, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Capítulo 6. A viagem a Roma. 3 dias depois da viagem a Beiô, devia fazer outra muito mais longa, a da Cidade Eterna. Oh, que viagem aquela! Por si só, me instruiu mais do que os longos anos de estudos. Mostrou-me a vaidade de tudo quanto passa e que tudo debaixo do sol é tribulação de espírito. Sem embargo, vi muitas coisas belas. Contemplei todas as maravilhas da arte e da religião. Antes de tudo, pus os pés na mesma terra que os santos apóstolos, terra regada com o sangue dos mártires, e minha alma dilatou-se ao contato com coisas santas. Sou muito feliz de ter estado em Roma. Compreendo, todavia, as pessoas mundanas, quando pensaram que papai me induzira a fazer a grande viagem, a fim de desviar meus planos de vida religiosa. Nisso havia realmente com que abalar uma vocação pouco consolidada. Não tendo jamais vivido no meio da alta sociedade, Celina e eu nos achávamos no meio da nobreza que integrava quase exclusivamente a peregrinação. Muito ao invés de nos obcecarem, todos os títulos e esses de não nos pareciam outra coisa senão fumaça. De longe, isso me lançava às vezes um pouco de poeira nos olhos, mas de perto percebi que nem tudo que brilha é ouro, e compreendi a palavra da imitação de Cristo. Não procureis essa sombra que se chama renome. Não cobiceis grande número de relações nem a amizade particular de pessoa alguma. Compreendi que a verdadeira grandeza reside na alma, não no nome, porque no dizer de Isaías, o Senhor dará outro nome aos seus eleitos. E São João também o diz, o vencedor receberá uma pedrinha branca, no qual está escrito um nome novo, só conhecido por quem o recebe. Só no céu, portanto, saberemos quais são nossos títulos de nobreza. Então, cada qual receberá de Deus o louvor que merece. E quem na terra quis ser o mais pobre, o mais esquecido, por amor de Jesus, será o primeiro, o mais nobre e o mais opulento. A segunda experiência que colhi refere-se aos sacerdotes. Por não ter jamais vivido em contato mais próximo com eles, não dispunha de elementos para compreender a finalidade principal da reforma do Carmelo. Encantava-me o rezar pelos pecadores, mas rezar pelas almas de sacerdotes que julgava mais límpidas do que o cristal, isso me parecia coisa de espantar. Oh, na Itália vinha compreender minha vocação, e não era longe demais para ir buscar tão útil conhecimento. Pelo espaço de 1 mês vivi com muitos sacerdotes santos e verifiquei que se a sua sublime dignidade os coloca acima dos anjos, nem por isso deixam de ser homens, fracos e defectíveis. Se sacerdotes santos, a quem Jesus em seu evangelho chama o sal da terra, mostra por seu procedimento que tem extrema necessidade de orações, o que dizer dos tíbios. Não foi Jesus que declarou ainda, se o sal se tornar insípido, com que recuperará o sabor? Ó minha mãe, como é linda a vocação que tem por finalidade conservar o sal destinado às almas. Tal é a vocação do Carmelo, dada que o único fim de nossas orações e sacrifícios é o de sermos apóstolas dos apóstolos, orando por eles enquanto evangelizam as almas com suas palavras e principalmente com seus exemplos. Força é que me detenha, se continuasse a discorrer sobre o assunto, seria para mim um nunca acabar. Minha querida mãe, quero narrar-vos minha viagem com alguns detalhes. Perdoai-me se forem muitos, porque não me concentro antes de escrever, e pela escassez do meu tempo livre, reescrevo em tantas ocasiões diferentes que minha narrativa talvez vos pareça enfadonha. O que me reconforta é pensar que no céu vos tornarei a falar das graças que recebi, e então poderei fazê-lo em linguagem amena e graciosa. Nada mais virá interromper nossos íntimos desabafos, e num só olhar tereis a compreensão de tudo. Infelizmente, já que tenho ainda de empregar a linguagem da triste terra, tentarei fazê-lo com a simplicidade de uma criancinha que conhece o amor de sua mãe. Foi em 7 de novembro de que a peregrinação partiu de Paris. Papai, no entanto, levou-nos a essa cidade alguns dias antes, para que a visitássemos.
De madrugada, às 3 horas, atravessei a cidade de Lisieux ainda adormecida. Na ocasião, várias impressões me passaram pelo espírito. Sentia que caminhava para o desconhecido e que grandes coisas me aguardavam por lá. Papai estava alegre. Quando o trem de ferro se pôs em movimento, ele cantarolou o velho refrão. Rode, minha diligência, rode, já estamos na estrada real. Chegando a Paris, na parte da manhã, começamos logo a visitá-la. O pobre paizinho cansou-se muito, a fim de nos contentar, e assim dentro em pouco tínhamos visto todas as maravilhas da capital. Por mim, só encontrei uma única que me arrebatasse. A maravilha era Nossa Senhora das Vitórias. Oh, o que senti aos seus pés, não poderei dizer. As graças que me outorgou comoveram-me tão profundamente que só minhas lágrimas exprimiam minha felicidade, como no dia da minha primeira comunhão. A Santíssima Virgem deu-me a perceber que foi ela realmente quem sorria para mim e quem me curara. Compreendi que velava por mim e que eu era sua filha, e por isso já não lhe podia dar outro nome a não ser o de mamãe, que me parecia mais afetuoso do que o de mãe. Com que fervor não lhe supliquei me tomasse para sempre em sua guarda, e logo fizesse do meu sonho uma realidade, aconchegando-me à sombra de seu manto virginal. Oh, nisso consistia um dos meus primeiros desejos de criança. Crescendo, compreendi que só no Carmelo me seria possível encontrar realmente o manto da Santíssima Virgem, e a essa fértil montanha tendiam todos os meus desejos. Pedi ainda a Nossa Senhora das Vitórias desviasse de mim tudo o que poderia manchar minha pureza. Não ignorava que numa viagem como esta para a Itália aconteceriam muitas coisas suscetíveis de me conturbarem, mormente porque, ignorando o mal, receava dar com ele, pois não sabia ainda por experiência que tudo é puro para os que são puros, e que a alma simples e reta não vê o mal em coisa alguma, uma vez que o mal não existe efetivamente, senão nos corações impuros e não em objetos insensíveis. Pedi também a São José velasse por mim. Desde a meninice tinha por ele uma devoção que se fundia com meu amor à Santíssima Virgem. Recitava todos os dias a oração. Ó José, Pai protetor das virgens. Por isso compreendi sem receio minha longa viagem. Estava tão bem protegida que me parecia impossível sentir medo. Depois de nos consagrar ao Sagrado Coração de Jesus na Basílica de Montmartre, partimos de Paris na segunda-feira, dia 7 pela manhã. Não demoramos em travar conhecimento com os participantes da peregrinação. Ordinariamente tão tímida que mal tinha coragem de falar, vi-me completamente livre do embaraçoso defeito. Com grande surpresa minha, conversava livremente com todas as senhoras da alta sociedade, com os sacerdotes e até com o senhor bispo de Coutances. Sentia a impressão de que sempre vivera num mundo de tal categoria. Éramos, creio eu, estimados por todo o mundo, e papai parecia orgulhar-se de suas filhas. Mas, se tinha orgulho de nós, também tínhamos orgulho dele, pois que em toda a peregrinação não havia cavalheiro mais garboso, nem mais distinto do que meu querido rei. Gostava de ver-se acompanhado por Celine e por mim. Às vezes, quando não estávamos de carruagem e me distanciava dele, chamava-me para que lhe desse o braço, como fazia em Lisieux. O padre Reverone observava atentamente tudo o que fazíamos. Via-o muitas vezes a olhar de longe para nós. À mesa, quando eu não lhe ficava defronte, encontrava um meio de debruçar-se a fim de me enxergar e escutar o que falava. Sem dúvida, queria conhecer-me, para saber se era realmente capaz de ser carmelita. Penso que deve ter ficado satisfeito com a investigação, porque no final da viagem pareceu estar com boas indisposições a meu respeito. Mas em Roma ficou muito longe de me favorecer, como o explicarei mais adiante. Antes de chegarmos à Cidade Eterna, alvo de nossa peregrinação, foi-nos dado contemplar muitas maravilhas. Primeiro, a Suíça com suas montanhas, cujos cumes desaparecem nas nuvens, com as graciosas cascatas a borbulhar de 1000 maneiras diferentes, com seus vales profundos, cheios de gigantescas samambaias e de urzes cor-de-rosa.
Ó minha querida mãe, quanto bem não fizeram minha alma as belezas da natureza, que se alastravam com exuberância, como a levantaram até aquele que se comprazeu de lançar tais obras-primas em terra de exílio, cuja duração não passará de um dia. Meus olhos não eram suficientes para ver. De pé junto à portinhola, quase perdi a respiração. Quisera estar em ambos os lados do vagão, pois quando me voltava para a outra banda, punha os olhos em paisagens de visão encantadora, totalmente diversas daquelas que se desdobravam à minha frente. Achávamos-nos, por vezes, no cume de uma montanha, a nossos pés uns precipícios, cuja profundidade o olhar não podia alcançar. Pareciam estar na iminência de tragar-nos, ou então havia algum lugarejo encantador com graciosos chalés e campanários, por cima do qual balançavam indolentes umas nuvens deslumbrantes de alvura. Mas ao longe um vasto lago que o sol dourava com seus últimos reflexos, ondas tranquilas e cristalinas que absorviam a matiz azulado do céu, mesclado com as afogueadas luzes do poente, desvendavam aos nossos olhares embevecidos o espetáculo mais poético e sedutor que se possa imaginar. Ao fundo do amplo horizonte divisavam-se montanhas, cujos contornos mal definidos escapariam aos nossos olhares. Se os cumes nevados que o sol tornava faiscantes não acrescentassem mais um encanto ao formoso lago que nos arrebatava. À vista de todas estas belezas, despontavam em minha alma pensamentos bem profundos. Parecia-me compreender desde já a grandeza de Deus e as maravilhas do céu. Afigurava-me a vida religiosa tal qual era em si, com todas as suas sujeições, com seus pequenos sacrifícios feitos na obscuridade. Compreendia como era fácil em si mesmar-se e esquecer a meta sublime de sua vocação. E dizia-me, mais tarde, à hora da provação, quando já não puder, prisioneira que for no Carmelo, contemplar senão uma pontinha do céu estrelado, lembrar-me-ei de tudo quanto estou vendo hoje. Tal pensamento me dará coragem e facilmente esquecerei meus pobres e mesquinhos interesses, considerando a grandeza e o poder do Deus, a quem quer unicamente amar. Não terei a desgraça de apegar-me a ninharias, agora que meu coração pressentiu o que Jesus reserva aos que o amam. Tendo admirado o poder do bom Deus, pude ainda admirar o poder que deu às suas criaturas. A primeira cidade da Itália que visitamos foi Milão. A catedral, toda de mármore branco, com estátuas em número suficiente para constituir um povo quase incalculável, foi por nós visitada em suas mínimas particularidades. Celina e eu éramos arrojadas, sempre as primeiras, indo imediatamente atrás do senhor bispo, a fim de vermos tudo o que dizia a respeito às relíquias dos santos e entendermos bem as explicações. Deste modo, enquanto oferecia o santo sacrifício sobre o túmulo de São Carlos, permanecíamos atrás do altar, com a fronte apoiada na urna, que encerra o corpo do santo, revestido das insígnias pontificais. Assim era por toda a parte, exceto quando se tratava de irmos até onde não seria compatível com a condição de um bispo, porque então tínhamos o bom senso de apartar-nos de sua excelência. Deixando que as senhoras medrosas cobrissem o rosto com as mãos, depois de terem subido as primeiras torrinhas que formam o alto da catedral, seguimos os romeiros mais afoitos e chegamos até o pináculo do último campanário de mármore, onde tivemos a satisfação de ver a nossos pés a cidade de Milão, cujos habitantes numerosos davam a impressão de um pequeno formigueiro. Depois de descermos de nosso ponto de observação, começamos nossos passeios de carruagem, que iriam durar um mês inteiro e saturar, uma vez por todas, meu desejo de rodar incansavelmente. O Campo Santo elevou-nos mais ainda do que a catedral. Todas as estátuas de mármore branco, a que um cinzel genial parecia ter comunicado vida real, estão dispostas no vasto campo de finados com certa disciplência, o que para mim lhes aumentava o encanto. Poderia alguém sentir a tentação de querer consolar os ideais personagens de que se está cercado? A expressão é tão autêntica, a dolência é tão serena e tão resignada, que se não pode deixar de reconhecer noções de imortalidade que deviam encher o coração dos artistas ao executarem tais obras-primas. Aqui é uma criança a expandir flores sobre a tumba dos pais. O mármore parece ter perdido seu peso e as pétalas delicadas parecem deslizar por entre os dedos da criança.
O vento, ao que parece, foi desfolhá-las, como também parece fazer ondular o tênue véu das viúvas e as fitas que adornam os cabelos das donzelas. Como nós, papai também estava extasiado. Na Suíça sentia-se fatigado. Agora, porém, voltando novamente sua boa disposição, desfrutava o belo espetáculo, objeto de nossa contemplação. Sua alma de artista velava-se em expressões de fé e admiração, que transpareciam em seu lindo semblante. Um senhor idoso francês, que por certo não possuía alma tão poética, olhava-nos de esgulha e comentavam de mau humor, fazendo um azinho de quem lamenta não partilhar nossa admiração. Oh, como são entusiásticos os franceses! O coitado desse senhor, creio eu, teria lucrado em ficar em casa, pois dava a impressão de não estar contente com a viagem. Permanecia muitas vezes perto de nós e de sua boca vinham sempre reclamações. Estava descontente com conduções, hotéis, pessoas e cidades, enfim, com todas as coisas. Em sua habitual grandeza de alma, papai tentava consolá-lo, oferecia-lhe seu próprio lugar, etc. Em conclusão, sempre se dava bem em toda parte, por ter um gênio diretamente oposto ao de seu petulante vizinho. Ah, quantas pessoas diferentes não vimos! Quão interessante não é o estudo do mundo para quem está na iminência de deixá-lo! Em Veneza, houve completa mudança de cenário. Em lugar do burburinho das grandes cidades, não se ouvem no meio do silêncio senão os gritos dos gondoleiros e o murmúrio das ondas batidas pelos remos. Veneza tem seus encantos, mas acho triste a cidade. O Palácio dos Dodges é esplendoroso, mas é triste também em suas amplas acomodações, onde popeiam o ouro, as madeiras de lei, os mais preciosos mármores e as pinturas dos maiores artistas. Desde muito deixaram as sonoras abóbadas de repercutir a voz dos governantes a proclamar sentenças de vida e de morte nas salas que tínhamos atravessado. Já não sofrem os infelizes prisioneiros, encerrados pelos dodges em masmorras e calabouços. Quando visitei as horrendas prisões, julgava estar na época dos mártires e quisera ficar ali para os imitar. Mas tivemos de sair de lá rapidamente e passar pela Ponte dos Suspiros, assim chamada por causa dos suspiros de alívio que davam os condenados por se verem livres do horror dos subterrâneos, aos quais prefeririam a própria morte. Depois de Veneza, fomos a Pádua, onde veneramos a língua de Santo Antônio. Depois, a Bolonha, onde vimos Santa Catarina, que conserva a marca do beijo do menino Jesus. Muitos pormenores há, interessantes, que poderiam indicar a respeito de cada cidade e de 1000 pequenas circunstâncias particulares de nossa viagem, mas não chegaria a dar conta do recado. Por esse motivo, limitar-me-ei a descrever as minúcias principais. Foi com alegria que deixei Bolonha. A cidade tornara-se insuportável para mim, por causa dos estudantes dos quais está repleta. Formavam alas quando tínhamos a má sorte de ir a pé, sobretudo por causa do pequeno incidente que me ocorreu com um deles. Dei-me por feliz ao tomar a estrada do Loreto. Não me surpreende que a Santíssima Virgem escolhesse o lugar para lhe transportar sua abençoada casa, onde paz, alegria, pobreza dominam como soberanas. Tudo é simples e primitivo. As mulheres conservam seu gracioso traje italiano e não adotaram a moda de Paris, como fizeram das outras cidades. Enfim, Loreto encantou-me. Que direi da Casa Santa? Ah, minha emoção foi profunda quando me encontrei debaixo do mesmo teto que a Sagrada Família, a contemplar as paredes nas quais Jesus fixava seus olhares divinos, a pisar o chão que São José regava de suores, onde Maria carregava Jesus nos braços, depois de tê-lo trazido em seu seio virginal. Vi o cubículo onde o anjo descera para junto da Santíssima Virgem. Coloquei meu terço na tigelinha do menino Jesus. Como encantam estas recordações! Entretanto, nossa maior consolação foi a de recebermos o próprio Jesus no interior de sua casa e de sermos seu templo vivo no mesmo lugar que honrara com sua presença. Segundo o costume da Itália, conserva-se o Santo Cibório num só altar em cada igreja, e só ali pode a gente receber a Santa Comunhão. O altar ficava na própria basílica, onde se encontra a Casa Santa, encerrada qual precioso diamante no receptáculo de mármore branco. Isso nos favorecia. No próprio diamante e não no receptáculo, queríamos receber a comunhão.
Com a doçura de sempre, papai fez como todo mundo. Mas Celina e eu fomos atrás de um sacerdote que nos acompanhava por toda parte e que se preparava justamente para celebrar na Casa Santa, graças a uma concessão especial. Pediu 2 partículas que colocou na patena com a hóstia grande, e compreendeis, minha querida mãe, qual não foi nosso enlevo por fazermos todas as 2 a santa comunhão dentro da abençoada casa. Foi uma aventura toda celestial, que palavras não são capazes de interpretar. Que acontecerá então quando recebermos a comunhão na eterna mansão do Rei dos Céus? Veremos então que já não se acabará nossa alegria, que já não haverá tristeza de separação, e que para levar uma lembrança não nos será necessário raspar furtivamente as paredes santificadas pela presença divina, pois que sua casa será a nossa por toda a eternidade. Ele não nos quer da sua casa da terra, contenta-se em nos-la mostrar, para que nos faça amar a pobreza e a vida oculta. Aquela que nos reserva é seu palácio na glória, onde já não o veremos oculto na aparência de uma criança ou de uma hóstia branca, mas tal qual é, na força de seu infinito resplendor. Resta-me agora falar de Roma, meta de nossa viagem, onde julgava encontrar consolo, mas onde fui deparar com a cruz. A nossa chegada era noite e, como tivéssemos adormecido, acordamos aos gritos dos funcionários da estação. Roma! Roma! Não era sonho, estava em Roma. O primeiro dia transcorreu fora dos muros. Foi, talvez, o mais delicioso, pois todos os monumentos conservaram um cunho de antiguidade, enquanto que no coração de Roma poderíamos supor-nos em Paris, vendo a magnificência dos hotéis e casas comerciais. O passeio através das campanhas romanas deixou-nos uma recordação muito agradável. Não falarei dos lugares por nós visitados. Existem muitos livros que se alargam em sua descrição. Será apenas a respeito das principais impressões que tive. Uma das mais doces foi a que me causou súbita comoção, a vista do Coliseu, pois estava afinal a contemplar a arena onde tantos mártires derramaram seu sangue por Jesus. Já me dispunha a beijar o chão por ele santificado, mas que decepção! O centro não é senão um amontoado de escombros que os peregrinos devem limitar-se a contemplar, porque uma barreira impede a entrada. Ninguém, aliás, sente a tentação de querer meter-se entre as ruínas. Ora, ter vindo a Roma e não descer ao Coliseu? Isto se me figurava impossível. Já não prestava atenção às explicações do guia. Um só pensamento me empolgava: descer a arena. Vendo um operário passar com uma escada, estive a ponto de lhe a pedir. Felizmente, porém, não executei a ideia, porque ele me tomaria por maluca. Conta-se no Evangelho que Madalena, persistindo ao pé do sepulcro e inclinando-se várias vezes para olhar no interior, acabou por avistar 2 anjos. Como ela, ainda que reconhecesse perfeitamente a impossibilidade de ver meus desejos realizados, continuava a inclinar-me, tendo em mira as ruínas, onde pretendia descer. Ao cabo não vi anjos, mas o que procurava. Soltei um grito de alegria e disse a Celina: "Vem depressa, vamos poder passar." No átimo transpusemos a barreira que os entulhos atingiu naquele lugar e eis-nos escalando as ruínas que desmoronavam sob nossos passos. Papai olhou para nós, atônito com nossa audácia, e logo nos mandou que voltássemos. As 2 fugitivas, entretanto, já não escutavam mais nada. Como os guerreiros sentem a coragem crescer no meio dos perigos, assim também crescia nosso gozo em razão direta da dificuldade que encontrávamos para alcançar o objeto de nossos desejos. Mais previdente do que eu, Celina escutara o guia, e lembrando-se de que ele acabava de assinalar uma pequena laje oblíqua como sendo o lugar onde combatiam os mártires, meteu-se a procurá-la. Não demorando muito em achá-la, ajoelhamo-nos na terra sagrada, e nossas almas fundiram-se numa só oração. Muito fortes eram as batidas do coração, quando meus lábios se achegaram da poeira avermelhada pelo sangue dos primeiros cristãos. Pedi a graça de ser também mártir por amor de Jesus, e sentia no fundo do coração que minha prece fora atendida. Tudo aconteceu em bem pouco tempo. Depois de catar algumas pedrinhas, voltamos em direção das arruinadas muralhas.
para recomeçarmos nossa perigosa empresa. Vendo-nos tão venturosos, papai não conseguiu zangar-se conosco, bem percebido que tinha orgulho de nossa coragem. O bom Deus protegeu-nos visivelmente, pois os peregrinos nem perceberam nossas ausências, por estarem mais longe de nós, ocupados sem dúvida em contemplar as imponentes arcadas, onde o guia pedia atenção para os pequenos cornichos e cupidos que ficavam por cima. Portanto, nem ele nem os senhores sacerdotes tomaram conhecimento da alegria que nos inundava o coração. As catacumbas, por sua vez, deixaram-me uma impressão muito confortadora. Conservam-se tais quais me tinha imaginado, quando li sua descrição na vida dos mártires. Depois de passar ali parte da tarde, minha sensação era de estar por alguns instantes apenas, tão impregnada de aromas, me parecia a atmosfera que lá se respirava. Força era levarmos para casa alguma lembrança das catacumbas. Eis porque, deixando a procissão ficar mais longe, Celina e eu se meteram juntas até ao fundo do antigo túmulo de Santa Cecília e apanharam terra santificada pela sua presença. Antes de minha viagem a Roma, não tinha nenhuma devoção particular pela santa, mas visitando-lhe a casa, transformada em igreja, lugar de seu martírio e sabendo que ela fora proclamada rainha da harmonia, não por causa de sua bela voz, nem por causa do talento musical, mas pela recordação do canto virginal que entoou ao celeste esposo, escondido no âmago de sua alma. Senti por ela mais do que devoção, era uma verdadeira ternura de amiga. Tornou-se a santa de minha predileção, minha íntima confidente. Nela tudo me encanta, principalmente seu abandono, sua ilimitada confiança, que a tornaram capaz de virginizar almas que jamais teriam almejado outras alegrias, senão as da vida presente. Santa Cecília assemelha-se à esposa dos cantares. Nela vejo um coro de dança num acompanhamento militar. Sua vida, outra coisa, não foi senão um melodioso cantar até no meio das maiores provações. E isso não me surpreende, visto que o Santo Evangelho repousava sobre seu coração, e que no seu coração repousava o Espírito das Virgens. A visita à igreja de Santa Inês também me foi muito benfazeja. Era uma amiga de infância que ia visitar em casa. Falei-lhe longamente de quem tão condignamente leva seu nome, envidando todos os esforços por obter uma relíquia da angélica padroeira de minha querida mãe, a fim de lhe trazer. Mas não nos foi possível conseguir outra senão uma pedrinha rubicunda que se descolara de um rico mosaico, cuja origem remonta ao tempo de Santa Inês, que o que deve ter contemplado muitas vezes. Não é encantador que a amável santa nos tenha dado por ela mesma o que procurávamos e de que nos era vedado lançar mão? Sempre tomei o fato como fineza a prova de amor com que a amiga Santa Inês olha e protege minha querida mãe. 6 dias se foram em visitas às principais maravilhas de Roma, e, no 7º dia, avistei a maior de todas, Leão XIII. Esse dia era, ao mesmo tempo, objeto de meus desejos e de meus receios. Dele dependia minha vocação, pois não chegara a resposta que me devia vir do senhor bispo, e por carta vossa, minha mãe, ficara sabendo já, não estava muito propenso a meu favor. Por conseguinte, minha única tábua de salvação era a permissão do Santo Padre. Mas, para conseguir, seria mister impetrá-la, seria necessário ter a coragem de falar ao Papa, diante de todo o mundo, e tal pensamento me fazia tremer. O que padeci antes da audiência, só o bom Deus sabe, e também minha querida Celina. Nunca esquecerei a parte que tomou em todas as minhas provações. Parecia que minha vocação se identificava com a dela. Nosso amor recíproco era notado pelos sacerdotes da peregrinação. Uma noite, encontrando-nos em grupo tão numeroso que havia falta de cadeiras, Celina tomou-me sobre os joelhos e nos entreolhávamos tão gentilmente que um sacerdote exclamou: "Como elas se estimam! Oh, as 2 irmãs nunca poderão separar-se." Sim, nós nos amávamos. No entanto, nossa afeição era tão pura e tão vigorosa que o pensamento de separação não nos conturbava, por sentirmos que nada, nem sequer o oceano, nos poderia distanciar uma da outra.
Celina via com tranquilidade de espírito o meu barquinho atracar na praia do Carmelo e resignava-se a demorar o tempo que Deus quisesse no tempestuoso mar deste mundo, certa de chegar por sua vez até a margem, objeto de nossos desejos. Domingo, dia 20 de novembro, depois de nos termos trajado de acordo com o cerimonial do Vaticano, isto é, de preto, com mantilha de rendas para cobrir a cabeça, adornada com um medalhão de Leão XIII, pendente de uma fita azul e branca, fizemos nossa entrada no Vaticano, na capela do soberano pontífice. Às 8 horas tivemos profunda emoção quando vimos entrar para a celebração da Santa Missa. Depois de abençoar os inúmeros peregrinos reunidos em torno de si, subiu os degraus do sagrado altar e mostrou-nos por sua piedade, digna do vigário de Cristo, que era realmente o Santo Padre. Meu coração batia com veemência e minhas orações eram muito ardentes. No momento que Jesus descia entre as mãos de seu pontífice, estava, todavia, cheia de confiança. O evangelho do dia continha as fascinantes palavras: "Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do meu Pai dar-vos o reino." Não, medo é que não tinha. Esperava que o reino do Carmelo dentro em breve seria minha pertença. Não me ocorriam então as outras palavras de Jesus: "Eu vos preparo o meu reino da mesma forma que meu Pai me preparou." Isto quer dizer: eu vos reservo cruzes e provações. Assim sereis dignos de possuir o reino pelo qual suspirais, já que foi necessário que Cristo sofresse e assim entrasse em sua glória. Se desejais ter lugar lado a lado com ele, bebei do cálice que ele próprio bebeu. Tal cálice me foi apresentado pelo Santo Padre, e minhas lágrimas mesclaram-se com a amargura bebida que me era oferecida. Depois da missa de ação de graças, que se seguiu à de sua santidade, começou a audiência. Estava Leão XIII sentado numa grande poltrona. Envergava simplesmente uma batina branca, uma murça da mesma cor e apenas o solidel na cabeça. Em seu redor achavam-se cardeais, arcebispos e bispos, mas divisei-os só do modo geral, por estar toda atenta ao Santo Padre. Passamos diante dele em procissão. Cada peregrino ajoelhava por sua vez, beijava o pé e a mão de Leão XIII. Recebia sua bênção e, por etiqueta, 2 guardas nobres lhe davam um toque, indicando-lhe assim que se levantasse. Ao peregrino, pois, me exprimo tão mal, podendo-se julgar que a referência era ao Papa. Antes de entrar no recinto pontifício, estava bem decidida a falar, mas senti minha coragem esmorecer, quando avistei Monsenhor Reverone à direita do Santo Padre. Quase que no mesmo instante nos comunicaram, de sua parte, que proibia de falar a Leão XIII, senão a audiência se prolongaria por demais. Virei-me para minha querida Celina a fim de pedir sua opinião. "Fala", disse-me ela. Daí a pouco estava eu aos pés do Santo Padre. Depois que lhe beijei o pé, ele estendeu-me a mão, mas em vez de beijá-la, juntei as minhas e, erguendo para seu rosto os olhos marejados de lágrimas, bradei: "Santíssimo Padre, tenho que vos pedir uma grande graça." Então o soberano pontífice curvou a fronte para mim, de sorte que meu rosto quase roçava no seu, e vi seus olhos negros e fundos fixar-se em mim, querendo ao que parecia penetrar até o fundo de minha alma. "Santíssimo Padre", disse-lhe em honra do vosso jubileu, "dai-me a permissão de entrar para o Carmelo aos 15 anos de idade." A emoção certamente fizera minha voz tremer. Por isso, voltando-se para Monsenhor Reverone, que entre surpresa e descontente me fitava, disse o Santo Padre: "Não estou entendendo muito bem." Tivesse o bom Deus permitido, fácil seria Monsenhor Reverone alcançar-me o que eu desejava, mas era a cruz e não consolo que ele, o bom Deus, queria dar-me. "Santíssimo Padre", respondeu o vigário-geral, "é uma criança que deseja entrar para o Carmelo aos 15 anos de idade, mas os superiores examinam a questão no momento." "Pois então, minha filha", tornou a falar o Santo Padre, olhando para mim com bondade, "fazei o que os superiores vos disserem." Apoiando-me então com as mãos em seus joelhos, tentei um derradeiro esforço e falei com voz suplicante: "Ó Santíssimo Padre, se vós disserdes que sim, todo mundo certamente o quererá de boa vontade." Ele fitou-me com firmeza e proferiu estas palavras, acentuando cada sílaba: "Vamos lá, vamos lá. Entrarei se o bom Deus o quiser."
O timbre de voz tinha algo de tão penetrante e tão convincente que ainda me parece tê-lo ao ouvido. Animada com a bondade do Santo Padre, queria continuar a falar, mas os 2 guardas nobres deram-me um toque delicadamente que me levantasse. Vendo que não adiantava, tomaram-me pelos braços. E Monsenhor Reveroni ajudou-os a erguer-me, pois eu continuava ainda com as mãos juntas, apoiadas nos joelhos de Leão XIII, e foi a força que me arrancaram de seus pés. No momento em que eu era assim tirada, o Santo Padre pôs a mão sobre meus lábios e ergueu-a depois para me deitar a bênção. Então, meus olhos encheram-se de lágrimas e Monsenhor Reveroni teve a oportunidade de contemplar pelo menos tantos diamantes quantos tinha visto em Bayeux. Os 2 guardas nobres levaram-me carregada, por assim dizer, até a porta, onde um outro me deu uma medalha de Leão XIII. Celina, vindo atrás de mim, fora testemunha da cena que acabava de desenrolar-se. Quase tão comovida quanto eu, teve ainda assim a coragem de pedir ao Santo Padre uma bênção para o Carmelo. Monsenhor Reveroni respondeu com voz descontente: Já está abençoado o Carmelo. O bondoso Santo Padre tornou a falar com carinho: Oh, sim, já tem a bênção. Antes de nós, papai viera prostrar-se aos pés de Leão XIII, junto com os homens. Monsenhor Reveroni foi muito gentil para com ele, apresentando-o como pai de 2 carmelitas. O soberano pontífice, em sinal de particular benevolência, impôs a mão sobre a veneranda cabeça do meu querido rei, parecendo assim que o marcava com um selo misterioso em nome daquele de quem é verdadeiro representante. Ah, agora que o pai de 4 carmelitas está no céu, já não é a mão do pontífice que repousa sobre sua fronte e lhe profetiza o martírio. É a mão do esposo das virgens, do Rei da Glória, que faz esplandecer a cabeça de seu fiel servidor, e jamais deixará a mão adorada de repousar sobre a fronte que glorificou. Meu querido papai teve muito pesar quando me encontrou em lágrimas à saída da audiência. Fez tudo para me consolar, mas foi debalde. No fundo do coração sentia eu grande paz, pois tinha feito absolutamente tudo o que estava ao meu alcance, em resposta ao que o bom Deus solicitava de mim. Contudo, a paz conservava-se no fundo, enquanto a amargura enchia minha alma, pois Jesus se mantinha calado. Parecia estar ausente, nada me revelava sua presença. Naquele dia, o sol, ainda por cima, não se animou a brilhar, e o formoso céu azul da Itália, carregado de nuvens escuras, não parava de chorar comigo. Ah, era o fim. A viagem já não oferecia nenhum atrativo aos meus olhos, uma vez que a meta tinha falhado. Não obstante, as derradeiras palavras do Santo Padre deveriam ter me consolado. Não eram, com efeito, uma verdadeira profecia? Apesar de todos os obstáculos, cumpriu-se o querer de Deus. Não permitiu às criaturas fazerem o que bem entendessem, mas o que era de sua vontade. Tempos atrás, tinha-me oferecido ao menino Jesus para ser seu brinquedinho. Disse-lhe que se utilizasse de mim não como brinquedo de valor, que as crianças se contentam em olhar, sem coragem de pegar nele, mas como bolinha, sem nenhum valor, que poderia jogar ao chão, bater com o pé, furar, largar num canto, ou também apertar ao coração, quando fosse de seu agrado. Numa palavra, queria distrair o menino Jesus, dar-lhe alegria, queria prestar-me aos seus caprichos de criança. Minha oração ele atendera. Em Roma, Jesus furou seu brinquedinho, querendo ver o que havia por dentro. Depois de tê-lo visto, ficou contente com a descoberta, deixou tombar a bolinha e adormeceu. Que fez em seu tranquilo sono e que aconteceu depois com a bolinha abandonada? Jesus sonhou que ainda se entretinha com um brinquedo, ora pegá-lo, ora largá-lo. E depois de fazê-lo rolar a grande distância, aconchegou-o ao coração, não mais permitindo que jamais se afastasse de sua mãozinha. Compreendeis, minha querida mãe, como estava triste a bolinha por se ver ao chão. Não deixava, todavia, de esperar contra toda a esperança. Alguns dias após a audiência do Santo Padre, indo visitar o bom irmão Simeão, papai encontrou em sua companhia Monsenhor Reveroni, que foi muito amável. Com ar de quem graceja, papai repreendeu de não ter ajudado em meu difícil empreendimento. Contou depois do irmão Simeão a história de sua rainha. O venerável ancião ouviu a narração com muito interesse, tomou até anotações a respeito e declarou comovido:
Disso a gente não vê na Itália. Acredito que este encontro fez muito boa impressão ao Monsenhor Reverone. Dali por diante não parou de dar-me provas de que finalmente estava convencido de minha vocação. No dia seguinte à memorável data, tivemos de partir desde cedo para Nápoles e a Pompeia. Em nossa homenagem, o Vesúvio fez ruído o dia inteiro e com seus disparos de canhão fazia escapar a espessa coluna de fumaça. As marcas que deixou nas ruínas de Pompeia são pavorosas. Demonstram o poder do Deus que olha para a terra e a faz tremer, que toca nos montes e eles fumejam. Seria do meu gosto passear sozinha por entre as ruínas, a sonhar com a fragilidade das coisas humanas, mas o número de extensionistas tirava grande parte do melancólico encanto da cidade destruída. Em Nápoles era o contrário. O grande número de carruagens com parelhas de cavalos tornou grandioso nosso passeio ao mosteiro de São Martinho, situado em elevada colina, dominando toda a cidade. Infelizmente, os cavalos que nos transportavam desembestavam a cada instante, e mais de uma vez julguei ter chegado à minha última hora. Pouco adiantava que o cocheiro repetisse constantemente a palavra mágica dos guias italianos, apipau, apipau. Os pobres cavalos queriam tombar a carruagem. Por fim, graças ao socorro de nossos anjos da guarda, chegamos de volta ao nosso magnífico hotel. Em todo o percurso de nossa viagem, ficamos instalados em hotéis principescos. Nunca me vi cercada de tanto luxo. Vem muito ao caso dizer-se que riqueza não traz felicidade, pois eu ficaria muito mais feliz debaixo de um teto de sapê com a esperança do Carmelo do que junto a lambaris dourados, escadarias de mármore branco, tapetes de seda e com amargura no coração. Oh, bem eu sentia, a alegria não se encontra nos objetos que nos cercam, encontra-se no mais íntimo da alma. Podemos possuí-la tão bem numa prisão como num palácio. Prova é que no Carmelo sou mais feliz, mesmo entre provações interiores e exteriores, do que era no século, cercado das comodidades da vida, mormente dos encantos da casa paterna. Estava com a alma imersa em tristeza. Exteriormente continuava, todavia, a mesma, e supunha oculto o pedido que fizera ao Santo Padre. Pude, sem demora, convencer-me do contrário. Como me deixasse ficar sozinha no vagão com Celina, os demais peregrinos tinham descido ao restaurante nos poucos minutos de parada. Vi Monsenhor Legou, vigário-geral de Coutances, abrir a portinhola, olhar para mim com um sorriso e dizer-me: "Muito bem, como vai nossa Carmelitinha?" Percebi então que toda a peregrinação estava ao par do meu segredo. Felizmente, ninguém me tocou no assunto, mas, pela maneira simpática de olharem para mim, deduzi que meu pedido não tivera má repercussão. Pelo contrário, na pequena cidade de Assis tive a ocasião de usar a carruagem de Monsenhor Reverone, favor que em toda a viagem não fora concedido a nenhuma senhora. Eis como alcancei o privilégio. Depois de visitar os lugares recendentes das virtudes de São Francisco e Santa Clara, terminamos no convento de Santa Inês, irmã de Santa Clara. Tinha contemplado à vontade a cabeça da santa, quando percebi ao retirar-me como uma das últimas que perdera o cinto. Procurei-o entre a multidão. Compadeci de mim, um sacerdote ajudou-me a procurar. Mas depois de me ter encontrado, vi quando se retirou e continuei a procurar sozinha, porque na verdade já tinha o cinto, mas não podia colocá-lo por falta de fivela. No final vi que brilhava num canto. Apanhá-la e aplicá-la no cinto foi obra de instantes, mas o trabalho interior tinha levado mais tempo. Por isso minha surpresa foi grande quando dei comigo sozinha nas proximidades da igreja. Todas as numerosas carruagens tinham desaparecido, exceto a do Monsenhor Reverone, que partido tomar. Seria preciso correr atrás das carruagens que já não avistava, expor-me ao risco de perder o trem e deixar inquieto o querido papai, ou então pedir lugar na caleche de Monsenhor Reverone. Decidi-me pelo último partido, com meu arzinho mais gracioso e menos embaraçada possível. A despeito do meu extremo embaraço, expus-lhe minha situação crítica e deixei-o por sua vez embaraçado, pois a carruagem estava ocupada pelos mais distintos senhores e não havia como arrumar mais um lugar.
Mas um cavalheiro muito delicado apressou-se em descer, fez-me tomar seu lugar e acomodou-se modestamente ao lado do cocheiro. Eu me figurava como um esquilo preso na armadilha, e longe estava de sentir-me à vontade, rodeada por todos os grandes personagens, mormente pelo mais temível, defronte ao qual ficava meu lugar. Ele, entanto, foi muito amável para comigo, interrompendo de vez em quando a conversa com os senhores para me falar do Carmelo. Antes de chegarmos à estação, todos os grandes personagens tiraram suas grandes carteiras para darem dinheiro ao cocheiro, já remunerado. Fazendo como eles, tomei minha carteirinha, mas Monsenhor Reverone não consentiu que dela tirasse lindas moedinhas, e por nós dois preferiu dar uma grande. Noutra feita, estava ao lado dele no ônibus. Foi mais amável ainda, e prometeu-me fazer tudo o que pudesse pela minha entrada no Carmelo. Embora deitassem um pouco de bálsamo em minhas machucaduras, os pequenos entendimentos não obstaram para que a volta fosse bem menos agradável do que a viagem de ida, porque eu já não contava com a esperança do Santo Padre. Não encontrava nenhuma ajuda na terra, que me parecia um deserto árido e sem água. Toda a minha esperança estava unicamente no bom Deus. Acabava de fazer a experiência de que melhor é recorrer a Ele do que aos seus santos. A tristeza de minha alma não me impedia de tomar grande interesse pelos lugares que íamos visitando. Em Florença, folguei em contemplar Santa Madalena de Paz e no meio do coro das Carmelitas, que para nós abriram a grande maior. Como não sabíamos um meio para nos valer de tal regalia, e muitas pessoas desejavam tocar seus terços no túmulo da santa, só havia eu em condições de passar a mão através da grade. Por esta razão, todo mundo me trazia terços e sentia-me muito honrada com meu ofício. Sempre encontrava recursos de tocar em tudo. Desta forma, podemos venerar na Igreja da Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, várias partículas da verdadeira cruz, 2 espinhos e um dos sagrados cravos, contido em magnífico relicário lavrado em ouro, mas sem vidro. Com isso, quando venerava a preciosa relíquia, descobri um meio de enfiar o dedinho num dos orifícios do relicário e consegui tocar no cravo que fora banhado no sangue de Jesus. Era realmente arrojada demais. Felizmente, o bom Deus que enxerga o fundo dos corações sabe da pureza de minha intenção e que por nada neste mundo quereria desagradar-lhe. Para com ele, procedia como criança que julgava ser-lhe tudo permitido e considera como próprio os tesouros de seu pai. Não consigo ainda compreender por que razão as mulheres na Itália são tão facilmente excomungadas. Era-nos dito a cada passo: não andeis por aqui, não andeis por ali, senão ficareis excomungadas. Oh, como são desprezadas as pobres mulheres! Entretanto, elas amam o bom Deus, em número muito superior aos homens, e na paixão de nosso Senhor tiveram mais coragem do que os apóstolos. Enfrentaram as injúrias dos soldados, tiveram ânimo de enxugar a adorável face de Jesus. Não padece dúvida, por isso permite ele que sua partilha na terra seja o desprezo, pois o escolheu para si próprio. No céu, saberá mostrar que seus pensamentos não são os dos homens, porque então as últimas serão as primeiras. Mais de uma vez na viagem, não tive paciência de esperar pelo céu para ser a primeira. Um dia que visitávamos um convento de carmelitas, não me contentei de acompanhar os peregrinos pelas galerias exteriores. Penetrei debaixo dos claustros interiores. De chofre, vi um bom velho carmelita a dar-me sinal para que me retirasse. Entretanto, em lugar de ir-me embora, cheguei perto dele. Mostrei com a mão os painéis do claustro, dele a entender que os achava bonitos. Pelos cabelos soltos e pela minha fisionomia juvenil, reconheceu sem dúvida que eu era criança. Sorri-me bondosamente e retirou-se quando percebeu que não tinha diante de si nenhuma inimiga. Soubesse falar-lhe em italiano, dir-lhe-ia que era a futura carmelita, mas não me foi possível por causa dos construtores da Torre de Babel. Depois de visitarmos ainda Pisa e Gênova, regressamos à França. No recurso, a vista era magnífica. Ora ladeávamos o mar, a estrada de ferro chegava-lhe tão perto que me dava a impressão de que os vagalhões nos alcançariam. O espetáculo provinha de uma tempestade, era de noite, o que tornava a cena mais imponente. Ora, surgiram planícies cobertas de laranjas com frutos maduros, verdes oliveiras com sua folhagem miudinha, graciosas palmeiras.
Ao cair da noite, víamos as numerosas enseadas do mar iluminarem-se com profusão de luzes, enquanto no céu cintilavam as primeiras estrelas. Oh, que poesia se apoderava de minha alma à vista de todas as coisas que estava a ver, pela primeira e última vez em minha vida. Foi sem pensar que havia desvanecer, meu coração aspirava a outras maravilhas. Tendo contemplado bastante as belezas da terra, eram as do céu objeto de seus desejos e para as transmitir às almas, queria constituir-me prisioneira. Antes de ver abrirem-se diante de mim as portas da abençoada prisão, pela qual suspirava, tinha ainda de lutar e sofrer. Foi este meu pressentimento ao voltar à França, mas tão grande era a minha confiança que não deixava de esperar que permitida me seria a entrada em 25 de dezembro. Apenas chegados em Lisieux, nossa primeira visita foi ao Carmelo. Que entrevista não foi aquela? Tínhamos tanta coisa para nos dizer umas às outras, após um mês de separação, mês que me pareceu muito comprido, durante o qual aprendi mais do que em 20 anos. Oh, minha querida mãe, que doçura foi para mim ver-vos novamente, abrir-vos minha pobre alminha ferida, a vós se sabieis compreender-me tão bem, a quem bastava uma palavra, um olhar, para que tudo adivinhasseis. Tinha-me abandonado totalmente, tinha feito tudo quanto de mim dependia, tudo até o falar ao Santo Padre. Por isso já não sabia o que ainda me caberia fazer. Disseste-me que escrevesse ao senhor bispo e tornasse a lembrar-lhe o prometido. Logo o fiz, do melhor modo que me foi possível, mas em termos que meu tio achou demasiado simples. Ele reformou minha carta. No momento que ia pô-la no correio, recebi uma vossa que dizieis para não escrever, para aguardar alguns dias ainda. Obedeci sem demora, pois estava certa de que era o melhor meio de não me enganar. Afinal, 10 dias antes do Natal, minha carta foi despachada. Muito convencida de que a resposta não se faria esperar, todas as manhãs, depois da missa, ia com papai ao correio, com a fé de ali encontrar a permissão de pôr-me a salvo. Mas cada manhã vinha nova decepção, que, aliás, não abalava minha fé. Pedi a Jesus rompesse meus laços. Ele rompeu-os, mas de maneira muito diferente do que eu esperava. Chegou a bela festa de Natal e nada de Jesus acordar. Largou por terra sua bolinha, sem lhe deitar um olhar sequer. Meu coração estava esmorecido quando me encaminhei para a missa da meia-noite, a qual contava tão certo assistir por detrás das grades do Carmelo. Bem grande para minha fé foi a provação, mas aquele cujo coração fica de guarda durante o sono fez-me compreender que a quem tem a fé igual a um grão de mostarda, ele concede milagres e faz as montanhas mudarem de lugar, a fim de consolidar essa fé tão diminuta. Mas para os seus íntimos, para sua mãe, não opera milagres antes de haver provado sua fé. Não deixou Lázaro morrer, muito embora Marta e Maria lhe mandassem recado que estava doente. Nas bodas de Caná, tendo a Santíssima Virgem pedido a Jesus acudisse ao dono da casa, não lhe respondeu que sua hora não tinha ainda chegado? Mas, depois da prova, que recompensa? A água muda em vinho, Lázaro ressuscita. Assim procedeu Jesus com sua Teresinha. Depois de prová-la, por muito tempo cumpriu à larga todos os desejos de seu coração. Na tarde da radiosa festa que passei entre lágrimas, fui visitar as Carmelitas. Grande foi minha surpresa quando, ao abrir-se a grade, dei com os olhos no encantador menino Jesus, tendo na mão uma bola, sobre a qual estava escrito meu nome. Em lugar de Jesus, muito pequeno para falar, as Carmelitas cantaram em minha honra um cântico composto pela minha querida mãe. Cada palavra me derramava na alma uma consolação bem deliciosa. Jamais esquecerei a delicadeza do maternal coração que sempre me cumulou das mais finas ternuras. Depois de agradecer, com a efusão de aliviadas lágrimas, contei a surpresa que minha querida Celina me tinha preparado, quando voltávamos da missa de meia-noite. Em meu quarto, encontrei dentro de um lindo recipiente um naviozinho que trazia o menino Jesus a dormir, com uma bolinha ao seu lado. Sobre a vela branca escrevera Celina estas palavras: Eu durmo, mas o meu coração está de guarda. E sobre a embarcação, esta única palavra: abandono.
Oh, se Jesus ainda não dizia a palavra à sua noivinha, se os seus divinos olhos continuavam sempre cerrados, pelo menos se lhe revelava por meio de almas que compreendiam todas as delicadezas e o amor de seu coração. No primeiro dia do ano de 1888, Jesus ainda me presenteou com sua cruz. Desta vez, porém, estava sozinha para carregar, pois era tanto mais dolorosa quanto mais incompreendida. Uma carta da Madre Maria de Gonzaga me comunicava ter chegado a resposta do senhor bispo no dia 28, festa dos Santos Inocentes, mas que não pusera ao corrente porque decidira que minha entrada só se efetuaria depois de a Quaresma. Não pude conter as lágrimas quando pensei em tão longo prazo. Para mim, teve aprovação um caráter todo particular. Via meus laços rompidos por parte do mundo, mas agora a Santa Arca navega entrada a mísera pombinha. Admito de bom grado que darei a impressão de ser pouco razoável, não aceitando com alegria esses 3 meses de exílio. Mas admito também que, sem o parecer, a provação foi muito grande e me fez crescer bastante no abandono e noutras virtudes. Como se passaram os 3 meses tão ricos em graças para minha alma? Primeiramente, correu-me o pensamento de me não preocupar em ter uma vida tão bem disciplinada, como era meu costume. Logo, porém, compreendi o valor do tempo que me era disponível e decidi dedicar-me mais do que nunca a uma vida compenetrada e mortificada. Se digo mortificada, não é para levar a crer que praticasse penitência. Infelizmente, nunca fiz nenhuma. Muito longe de me assemelhar às belas almas que desde a infância praticavam toda sorte de mortificações, não sentia nenhum atrativo por elas. Isso provinha, sem dúvida, de minha covardia, porque poderia, como Celina, encontrar 1000 pequenas maneiras para me levar a sofrer. Mas, em lugar disso, deixava-me regalar e tratar bem como um filhote de passarinho, o que não carece de penitência. Minhas mortificações consistiam em dominar minha vontade, sempre pronta a impor-se, em não soltar palavra de réplica, em prestar pequenos obséquios sem alarde, em não apoiar o dorso quando sentava e etc. Foi pela prática desses nadas que me preparei para ser a desposada de Jesus. Não posso dizer quão doces eram as recordações que tal expectativa me deixou. 3 meses passam depressa. Afinal, chegou um momento tão ardentemente desejado.